A música eletrônica pulsava ao fundo do beach club mais exclusivo de Ibiza, mas Arthur só conseguia ouvir o som ensurdecedor do seu próprio sangue fervendo. Seus olhos estavam fixos na mulher deslumbrante rindo perto da piscina, cercada por olhares de cobiça. Aquele biquíni revelava curvas que ele, estupidamente, ignorou por um mês inteiro. Quando um empresário italiano tocou a mão dela para oferecer um drink, a civilidade de Arthur ruiu. Ele atravessou o salão derrubando uma cadeira, o rosto transtornado por uma posse primitiva. Ao chegar diante dela, arrancou o próprio blazer de linho e, com as mãos trêmulas de fúria e desejo reprimido, rosnou alto o suficiente para parar a música. Cubra-se agora, Lívia, ou eu não respondo por mim. Ela, no entanto, apenas ergueu o queixo, sustentando o olhar dele com uma frieza que ele desconhecia. Você perdeu o direito de me dar ordens no dia em que assinou o divórcio, Arthur. Se a tensão desse reencontro já te prendeu, deixe o seu gostei. Inscreva-se no Histórias que Prendem Você para descobrir se há chance para o amor após o divórcio. Deixe seu nome nos comentários para uma saudação especial. 3 meses antes. O silêncio na mansão dos Albuquerque não era paz, era gelo. Era um silêncio comprado com mármore importado, paredes duplas e uma solidão que parecia ecoar em cada um dos 200 metros quadrados da sala de estar. Lívia caminhava pela cozinha de serviço, tentando fazer o mínimo de barulho possível, embora fosse a senhora daquela casa, ao menos no papel. Aos 23 anos, ela sentia o peso de uma vida inteira sobre os ombros cobertos por um cardigan de lã bege, 2 tamanhos maior que seu corpo, que ela usava como uma armadura para esconder quem realmente era. Ela mexeu a panela de barro com cuidado. O cheiro de moqueca capixaba, com coentro fresco e leite de coco, subia num vapor aromático que contrastava violentamente com o cheiro estéril de lavanda e cera de polimento que dominava o resto da casa. Espero que ele goste, sussurrou ela para si mesma, ajustando os óculos grandes de armação grossa que escorregavam pelo nariz. Hoje completava exatamente 1 mês, 30 dias desde que o Dr. Alfredo se foi. 30 dias desde que ela disse sim, diante de um juiz de paz, ao lado de um homem que nem sequer olhou para o vestido branco simples que ela mesma havia costurado. Arthur Albuquerque, o neto prodígio, o CEO implacável, o marido de contrato. Lívia sabia que não era um casamento de amor. Ela aceitara o acordo para salvar a fazenda de girassóis do seu pai, que estava atolada em dívidas bancárias que o Dr. Alfredo prometera quitar em troca daquele matrimônio. Mas, no fundo do seu coração romântico e ingênuo, Lívia nutria a esperança de que a convivência pudesse acender alguma faísca. Afinal, ela amava Arthur em segredo desde que ele visitou a fazenda, 5 anos atrás, para inspecionar a colheita. Ele nem devia se lembrar da menina do suco de laranja, mas ela se lembrava do sorriso dele. Um sorriso que desaparecera completamente desde a morte do avô. O que é esse cheiro insuportável? A voz estridente cortou o ar da cozinha, fazendo Lívia dar um pequeno pulo e deixar a colher de pau bater na borda da panela. Dona Elvira estava parada à porta, segurando um lenço de seda contra o nariz, como se estivesse diante de um esgoto a céu aberto, e não de um jantar caseiro. A mãe de Arthur era uma mulher bonita, mas com a beleza dura de uma estátua de gelo que jamais derretia. Boa noite, Dona Elvira, disse Lívia baixando a cabeça num reflexo de submissão que aprendeu rápido demais naquela casa. Estou preparando o jantar. Hoje faz 1 mês que nos casamos e... Jantar? Elvira soltou uma risada seca, desprovida de humor. Ela entrou na cozinha, seus saltos agulha clicando no piso como marteladas. Minha querida, Arthur não come comida pesada, gordurosa e... regional. Ele tem um paladar refinado. E, sinceramente, esse cheiro vai impregnar nas cortinas de linho francês. Elvira parou na frente de Lívia, olhando-a de cima a baixo com um desprezo que doía mais do que um tapa. Olhe para você, continuou a sogra, fazendo um gesto de desdém para as roupas largas de Lívia. Você parece uma das empregadas da limpeza. Na verdade, as minhas funcionárias se vestem melhor. Não sei o que meu sogro tinha na cabeça quando obrigou meu filho a se casar com uma caipira sem sal. Lívia apertou a borda do balcão de granito, até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela queria responder. Queria dizer que era formada em agronomia com honras,
que lia os clássicos da literatura francesa no original, que aquele cardigan escondia um corpo que ela simplesmente tinha vergonha de mostrar, porque nunca foi olhada com desejo. Mas ela precisava do dinheiro para o tratamento do pai e para a fazenda. Engoliu o orgulho, sentindo o gosto amargo da humilhação. Desculpe, dona Elvira. Vou ligar o exaustor no máximo, disse Lívia a voz trêmula. Faça isso. E torça para que Arthur não chegue de mau humor. Ele odeia chegar em casa e sentir cheiro de roça. Elvira girou nos calcanhares e saiu, deixando um rastro de perfume caro e maldade pura no ar. Lívia respirou fundo, segurando as lágrimas. Não chore, disse a si mesma. Arthur é diferente dela. Ele só está estressado com a empresa. Ela terminou o jantar. Arrumou a mesa pequena da copa, não a sala de jantar enorme e fria. Colocou 2 lugares, acendeu uma vela simples e serviu o vinho que sabia ser o favorito dele. Então sentou-se e esperou. O relógio na parede marcou 8 horas, 8h30, 9 horas. Às 9h15, o som inconfundível do motor do carro esportivo de Arthur ecoou na garagem. O coração de Lívia disparou. Ela alisou o cabelo, tirou os óculos por um segundo, mas a insegurança a fez colocá-los de volta rapidamente. A porta lateral se abriu. Arthur entrou. Ele estava impecável em seu terno italiano azul marinho, mas a gravata estava frouxa e havia olheiras profundas sob seus olhos cor de avelã. Ele segurava o celular no ouvido, falando em um tom de voz baixo e irritado. Eu não me importo com os acionistas, Júlio. Eu quero os números na minha mesa amanhã cedo. Cancele a reunião com os fornecedores. Ele desligou e jogou o celular sobre o balcão, soltando um suspiro exausto. Lívia se levantou da cadeira, um sorriso tímido e esperançoso nos lábios. Boa noite, Arthur. Ele pareceu notar a presença dela pela primeira vez, como se tivesse tropeçado em um móvel que mudou de lugar. Seus olhos passaram por ela sem se deter, sem ver o brilho nos olhos dela, sem notar o cuidado na mesa posta. Lívia, disse ele, a voz rouca de cansaço, desprovida de qualquer emoção. Eu fiz o jantar. Ela começou, gesticulando para a moqueca que já começava a esfriar. Hoje faz 30 dias que... Bem, é nosso primeiro mês. Pensei que pudéssemos comer juntos. Arthur passou a mão pelo rosto, esfregando as têmporas. Ele caminhou até a geladeira, pegou uma garrafa de água e bebeu um gole longo antes de se virar para ela. A expressão dele era de alguém lidando com mais uma pendência burocrática, não com a esposa. Eu comi um sanduíche no escritório, disse ele secamente. Estou exausto. Tenho uma conferência com Tóquio às 4 da manhã. Vou dormir no quarto de hóspedes para não te acordar quando o despertador tocar. O sorriso de Lívia vacilou, mas não caiu completamente. Ela tentou mais uma vez, num ato de bravura desesperada. É só um prato rápido, Arthur. O Dr. Alfredo adorava essa receita. É para honrar a memória dele também. Ao ouvir o nome do avô, a expressão de Arthur endureceu. O contrato, a obrigação, o peso. Lívia, por favor. Ele soltou com uma impaciência que cortou o ar. Eu passei o dia resolvendo os problemas que meu avô deixou. Não tenho energia para brincar de casinha agora. Se você quer honrar a memória dele, gaste o dinheiro da mesada que eu deposito na sua conta. Compre roupas novas, faça algo útil. Só me dê espaço. Ele pegou o celular do balcão e saiu da cozinha sem olhar para trás. Lívia ficou parada, ouvindo os passos dele subirem as escadas, cada passo soando como uma porta se fechando entre eles. Brincar de casinha. A frase ecoou na mente dela. Ela olhou para a mesa posta, para a vela que queimava inutilmente, para a comida feita com tanto carinho que agora parecia ridícula. Ela não era uma esposa, não era uma companheira. Para Arthur, ela era apenas mais um ativo da empresa, uma cláusula no testamento, um inconveniente que respirava e ocupava espaço na casa dele. Lívia se aproximou da mesa e, com um sopro suave, apagou a vela. A fumaça cinza subiu dançando no ar antes de desaparecer, exatamente como as ilusões que ela nutria sobre aquele casamento. Feliz aniversário de casamento, Lívia. Sussurrou ela para a sala vazia. Naquela noite, enquanto lavava a louça sozinha, Lívia não sabia, mas aquele seria o último jantar que ela prepararia para Arthur Albuquerque naquela casa. O prazo de 30 dias havia acabado,
E o destino já estava traçando as linhas tortas que os levariam de uma cozinha fria em São Paulo para o sol escaldante de Ibiza. Mas antes do sol, viria a tempestade. E ela chegaria na manhã seguinte em forma de um envelope pardo nas mãos do homem que ela amava. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em São Paulo, refletindo o estado de espírito dentro da mansão Albuquerque. Não houve café da manhã compartilhado, nem mesmo um bom dia trocado nos corredores. Havia apenas a notificação fria de uma mensagem de texto no celular de Lívia, enviada pela secretária de Arthur, convocando-a para comparecer ao escritório da residência às 9 horas em ponto. Lívia alisou a saia de seu vestido de algodão, o melhor que tinha, embora soubesse que aos olhos daquela casa parecesse um trapo, e respirou fundo diante da porta de carvalho maciço do escritório. Seu coração batia descompassado, uma mistura de pavor e uma estranha resignação. A noite anterior, chorando sobre a pia da cozinha, havia drenado algo nela. A esperança, talvez. Ela bateu 2 vezes. Entre. A voz de Arthur soou do outro lado, grave e impessoal. Ao entrar, Lívia foi atingida pelo cheiro de couro envelhecido e café expresso forte. O escritório era o santuário de Arthur. Estantes altas repletas de livros de economia, uma vista panorâmica para o jardim de inverno que ele nunca visitava e uma mesa imponente que servia como uma barricada entre ele e o resto do mundo. Arthur estava sentado em sua cadeira de couro giratória, mas não estava sozinho. Ao lado dele, de pé como uma sentinela, estava o Dr. Pontes, o advogado da família. E sentada numa poltrona com um sorriso vitorioso mal disfarçado, estava Dona Elvira. Sente-se, Lívia, disse Arthur sem levantar os olhos de um documento que lia com atenção franzida. Ele apontou para a cadeira vazia à frente da mesa. Lívia obedeceu. Sentiu-se pequena, como uma criança prestes a levar uma bronca da diretoria. Bom dia, querida. Elvira ronronou, a falsidade pingando de cada sílaba. Arthur tem uma agenda cheia hoje, então seremos breves. Arthur finalmente ergueu o olhar. Seus olhos avelã estavam frios, desprovidos da irritação da noite anterior, substituída por um pragmatismo cirúrgico. Lívia, como você sabe, o testamento do meu avô estipulava condições claras, começou Arthur, entrelaçando os dedos sobre a mesa. Ele exigia que nos casássemos e permanecêssemos sob o mesmo teto por um período mínimo de 30 dias para que a sucessão da presidência da empresa fosse validada. Lívia sentiu um nó na garganta. Ela sabia daquilo. O doutor, Alfredo em seu leito de morte, havia implorado por aquele casamento, jurando que Arthur precisava de alguém com coração de terra fértil para não se tornar uma máquina como o pai fora. O prazo expirou à meia-noite de ontem. Continuou Arthur, sua voz monótona. Cumpri minha parte. A presidência é minha. E francamente não vejo razão para prolongarmos uma situação que é desconfortável para ambos. Ele empurrou uma pasta de couro preto em direção a ela. Estes são os papéis do divórcio. Dr. Pontes redigiu tudo de forma amigável. Lívia olhou para a pasta. Ali estava. O fim. Não houve tentativa de conversa. Não houve um "como você está se sentindo?" Não houve sequer um agradecimento por ela ter virado sua vida do avesso para ajudá-lo a herdar o império. Para Arthur, ela era apenas uma transação comercial que havia chegado ao vencimento. Arthur está sendo extremamente generoso, intrometeu-se Dona Elvira, cruzando as pernas. Mais do que você merece, se quer saber minha opinião. Arthur ignorou a mãe e continuou, mantendo o tom profissional. Além da quitação total das dívidas da fazenda do seu pai, que já foi realizada conforme o acordo pré-nupcial, estou oferecendo uma pensão compensatória por 2 anos e um apartamento em um bairro de classe média aqui na capital. É o suficiente para você recomeçar sua vida, ou terminar seus estudos, seja lá o que você faça. Ele puxou uma folha específica e colocou uma caneta Montblanc pesada sobre ela. Assine aqui e aqui. O motorista levará você para onde quiser esta tarde. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lívia olhou para Arthur. Ela procurou desesperadamente algum sinal de humanidade naquele rosto bonito, algum traço do homem que sorrira para ela no Laranjal 5 anos atrás. Mas só encontrou o CEO, o homem que demitia funcionários e fechava fábricas com base em planilhas de Excel. Ela percebeu, com uma clareza dolorosa,
que ele não a via. Ele nunca a tinha visto. Para ele, ela era a caipira que a mãe descrevia. Uma inconveniência necessária. Uma mulher sem brilho, sem voz e sem valor, exceto como ferramenta para uma herança. E foi essa percepção que fez a lágrima que estava prestes a cair secar instantaneamente. Algo mudou na postura de Lívia. Seus ombros curvados pelo peso da rejeição se endireitaram. Ela pegou a caneta. O metal era frio contra seus dedos trêmulos, mas sua mão firmou-se. "Eu não quero o apartamento", disse ela. Sua voz saiu baixa, mas firme, surpreendendo a todos na sala. Dona Elvira soltou uma risada incrédula. "Ah, claro. Vai fazer jogo duro? Quer uma cobertura nos jardins, menina? Não abuse da sorte." Lívia ignorou a sogra completamente. Seus olhos estavam fixos em Arthur. "Eu não quero o apartamento, Arthur, e não quero a pensão." As sobrancelhas de Arthur se uniram em confusão. Isso fugia do roteiro. Sua mãe havia garantido que a família da roça tentaria extorquir cada centavo possível no momento da separação. "Lívia, não seja tola", disse Arthur, impaciente. "Você não tem renda. Sua fazenda mal se sustenta. Aceite o dinheiro e vá embora com dignidade." "Dignidade", repetiu Lívia, a palavra soando estranha na boca dele. "Você fala de dignidade enquanto me descarta como um contrato vencido." Ela assinou o papel. O som da pena riscando o papel foi o único ruído na sala. Um risco rápido, elegante, definitivo. "A dívida do meu pai está paga. Isso era o acordo, nada mais", disse ela, fechando a pasta. Então Lívia levou a mão esquerda à direita. Com um movimento lento e deliberado, ela segurou o anel de ouro simples que usava no dedo anelar. Arthur observou, hipnotizado pelo movimento. Ele viu quando ela puxou a aliança. Viu a marca pálida que o ouro havia deixado na pele dela, a única prova física de que aquele mês havia existido. Lívia colocou a aliança sobre a mesa de mogno polido. O som do metal batendo na madeira, clac, foi seco, final e estranhamente alto. Ela se levantou. Pela primeira vez, Lívia parecia alta. Ela não ajeitou os óculos, não puxou o cardigã para se esconder. Ela apenas olhou para Arthur, com uma tristeza profunda, mas sem vestígio de súplica. "Você nunca me viu de verdade, Arthur", disse ela, e sua voz carregava uma profecia silenciosa. "Você ouviu a sua mãe, ouviu os seus advogados, ouviu o seu preconceito, mas nunca parou para ouvir quem estava dormindo no quarto ao lado." Arthur abriu a boca para responder, para defender sua lógica pragmática, mas as palavras morreram em sua garganta. Havia algo nos olhos de Lívia, uma luz ferida, mas resiliente, que o incomodou profundamente. Uma sensação física de desconforto no peito. "O cheque está aqui." Ele tentou, empurrando um pedaço de papel em direção a ela, quase como um reflexo defensivo. "É uma quantia substancial. Não seja orgulhosa." Lívia olhou para o cheque com um sorriso triste e balançou a cabeça negativamente. "Espero que seu dinheiro o aqueça à noite, Arthur, porque é só o que você terá." Ela se virou e caminhou em direção à porta. Dona Elvira bufou, murmurando um "já vai tarde" audível, mas Lívia não parou. Ela saiu do escritório, fechando a porta suavemente atrás de si. O clique da fechadura soou como um tiro no silêncio da sala. Arthur ficou imóvel, olhando para a porta fechada. Seu olhar desceu para a mesa. A pasta de couro preta, o cheque intocado e a aliança dourada brilhando solitária sob a luz fria do escritório. "Que mulherzinha dramática", comentou Elvira, levantando-se para pegar uma taça de água. "Graças a Deus nos livramos dela. Agora você pode focar no que importa. A fusão com o grupo espanhol. E claro, em encontrar uma esposa adequada. A filha dos Bittencourt voltou de Paris, sabia?" Arthur não respondeu. Ele esticou a mão e pegou a aliança que Lívia deixara. O metal ainda estava morno do calor do corpo dela. Ele girou o anel entre os dedos, sentindo uma sensação estranha, um vácuo no estômago que não tinha nada a ver com fome. Ele tinha conseguido o que queria: a liberdade, a empresa, o fim do contrato. Então por que a sala parecia de repente tão maior e mais vazia do que antes? "Arthur", chamou Elvira, impaciente. "Você está me ouvindo?" Arthur fechou a mão com força sobre a aliança, os nós dos dedos ficando brancos. "Deixe-me sozinho, mãe", disse ele, a voz baixa e perigosa. "O quê?"
mas temos que planejar o jantar de... Saia! Ele rugiu batendo a mão na mesa. O susto fez Elvira recuar, os olhos arregalados. Ela nunca vira o filho perder o controle daquela maneira. Sem dizer mais nada, ela fez um sinal para o advogado e ambos saíram apressados, deixando o CEO sozinho em seu castelo de vidro. Arthur recostou-se na cadeira, respirando pesadamente. Ele olhou para a mão fechada, abriu-a lentamente e encarou o anel novamente. A frase de Lívia ecoava em sua mente, repetitiva e cruel. É só o que você terá. Ele jogou a aliança dentro da gaveta e a bateu com força, tentando trancar a sensação junto com o objeto. Era apenas um negócio. Tinha acabado. Ele estava livre. Mas enquanto o silêncio da mansão se instalava ao seu redor, Arthur Albuquerque teve a perturbadora certeza de que, pela primeira vez em sua vida de negociações perfeitas, ele havia saído perdendo. 3 meses, 90 dias, 2.160 horas. Arthur Albuquerque sabia contar o tempo com precisão matemática. Era uma habilidade útil para um CEO que monitorava ações globais, mas uma maldição para um homem que tentava ignorar o silêncio sepulcral de sua própria casa. São Paulo continuava cinza e frenética lá fora, mas dentro da mansão o ar parecia estagnado. Desde que Lívia partira, deixando apenas a aliança sobre a mesa e o eco de suas palavras proféticas, Arthur mergulhara no trabalho com uma ferocidade que assustava até seus diretores mais antigos. A empresa ia muito bem, obrigado. As ações haviam subido 15% no último trimestre, impulsionadas misteriosamente por um projeto de sustentabilidade anônimo chamado Raízes, que chegara por e-mail e que Arthur implementara como uma última aposta. O projeto salvara a reputação da Albuquerque Agrícola. Ele deveria estar celebrando. Em vez disso, ele estava encarando a gaveta trancada de sua mesa de cabeceira. Lá dentro, ao lado de relógios suíços que custavam o preço de um carro popular, repousava a aliança simples de ouro. Arthur, você precisa espairecer. A voz de sua mãe surgiu do corredor, seguida pela entrada intempestiva de Dona Elvira no quarto. Você está pálido. Parece um fantasma. Arthur fechou a gaveta com um baque seco. Estou trabalhando, mãe. A fusão com o Grupo Solar exige atenção. A conferência em Ibiza é na semana que vem e você vai. Elvira cortou decidida. Já mandei fazer as malas. Você vai para Ibiza. Vai fechar esse negócio e, pelo amor de Deus, vai encontrar uma mulher à sua altura. Estou cansada de ver meu filho definhando por causa de uma consciência pesada ridícula. Aquela camponesa já deve estar casada com algum fazendeiro de soja a essa altura. Arthur trincou o maxilar. A menção a Lívia sempre causava uma pontada estranha no estômago, uma mistura de indigestão e culpa que ele se recusava a analisar. Eu vou, disse ele levantando-se, mas vou pelos negócios. Apenas pelos negócios. A 5.000 quilômetros de distância, o sol do Mediterrâneo não pedia licença. Ele invadia. Ibiza não era apenas uma ilha, era uma vibração. O azul turquesa do mar competia com o branco imaculado das construções e o dourado da pele das pessoas que caminhavam pelas ruas de paralelepípedos da cidade antiga. Lívia, pare de se encolher, repreendeu Mariana, rindo enquanto puxava a amiga pelo braço para fora da boutique de luxo. Você não é mais a viúva do marido vivo. Você é uma mulher livre, linda e dona de si. Lívia parou diante de um espelho na vitrine da loja e, por um segundo, não reconheceu a mulher que a encarava. Os cabelos, antes presos em um coque severo e sem graça, agora caíam em ondas cor-de-mel sobre os ombros, clareados pelo sol, e por um cabeleireiro caríssimo que Mariana insistira em contratar. Os óculos de aros grossos que escondiam metade de seu rosto haviam desaparecido, substituídos por lentes de contato que revelavam olhos verdes profundos, agora realçados por uma maquiagem leve e iluminada. Mas a maior mudança não estava no rosto, estava na postura. Lívia usava um vestido de linho cru, elegante e fluido, que abraçava sua cintura e deixava os ombros à mostra. Não havia nada vulgar nela. Havia apenas uma elegância natural que estivera soterrada sob camadas de lã e insegurança. Eu ainda me sinto exposta, confessou Lívia passando a mão pelo tecido leve. E se alguém me reconhecer? E se...
E se o quê? Mariana a interrompeu, segurando-a pelos ombros. Lívia, você salvou a fazenda do seu pai. Você criou o projeto que está revolucionando a agricultura sustentável, mesmo que aquele ingrato do seu ex-marido não saiba que foi você. Você tem dinheiro, tem talento e tem 23 anos. A Lívia invisível ficou em São Paulo. Aqui, você é apenas Lívia. Lívia respirou fundo, sentindo o cheiro de sal e protetor solar. Mariana tinha razão. A dor da rejeição ainda estava lá, uma cicatriz fina no coração, mas não sangrava mais. Vamos para o hotel, disse Lívia, um sorriso genuíno surgindo nos lábios. Preciso me preparar mentalmente para o jantar. Assim que se fala, comemorou Mariana. E lembre-se, cabeça erguida, o mundo é seu palco agora. O Grand Palladium Palace era o tipo de hotel onde o luxo sussurrava. O lobby era um espaço aberto, com teto de vidro, fontes de água cristalina e móveis de design italiano. Arthur entrou no saguão arrastando sua mala de mão, o blazer pendurado no braço e a gravata já desfeita. A viagem fora exaustiva, o jato particular tivera uma turbulência irritante, e sua paciência estava por um fio. Sr. Albuquerque, seja bem-vindo, disse a recepcionista em um inglês perfeito. Sua suíte presidencial está pronta. Arthur apenas assentiu, pegando o cartão-chave. Ele se virou para caminhar em direção aos elevadores panorâmicos, seus olhos varrendo o ambiente com o desinteresse habitual. Havia modelos, magnatas, celebridades, a fauna típica de Ibiza. Nada que o impressionasse. Até que ele a viu. Ela estava parada perto das portas de vidro que davam para o terraço da piscina, de costas para ele. Arthur parou no meio do saguão. Não foi o vestido branco esvoaçante que chamou sua atenção, nem a curva delicada do pescoço exposto. Foi a risada. Era uma risada cristalina, solta, musical. Um som que ele tinha certeza absoluta de nunca ter ouvido em sua vida. E ainda assim parecia estranhamente familiar, como uma melodia esquecida de um sonho. Quem é ela? Arthur murmurou para si mesmo, sem perceber. A mulher estava conversando com outra jovem, Mariana, gesticulando com uma graça que hipnotizava. Arthur sentiu uma atração magnética, algo físico e imediato, puxando-o na direção dela. Ele, que sempre se orgulhou de seu autocontrole, viu-se caminhando pelo saguão como um homem em transe. Ele precisava ver o rosto dela. Precisava saber quem era a dona daquela elegância serena que fazia o resto do saguão parecer vulgar. Quando ele estava a poucos metros, a mulher se virou, como se sentisse o peso do olhar dele sobre sua nuca. O mundo de Arthur parou. O som das fontes, as conversas dos hóspedes, a música ambiente. Tudo desapareceu. Os olhos verdes. Aquele tom específico de verde que ele vira tantas vezes por trás de lentes grossas, sempre baixos, sempre fugidios. O formato da boca, agora curvada num meio sorriso que morreu instantaneamente ao vê-lo. O cérebro de Arthur entrou em curto-circuito. Ele tentou sobrepor a imagem da caipira sem sal que sua mãe descrevia com a visão da deusa grega parada à sua frente. As peças não se encaixavam. Não podia ser. Era impossível. Lívia. O nome saiu de sua boca como um engasgo rouco e incrédulo. A reação dela foi o golpe final. Ela não se encolheu, não baixou a cabeça, não ajeitou óculos inexistentes. Lívia endireitou a coluna, ganhando centímetros de altura que ele não sabia que ela tinha. Ela o encarou com uma calma soberana, seus olhos varrendo o rosto dele com um reconhecimento desprovido de afeto. Boa tarde, Arthur, disse ela. A voz era a mesma, doce e suave, mas havia um aço novo nela. Vejo que o mundo é de fato pequeno. Arthur piscou atordoado. Ele parecia um menino que acabara de perder o balão. O que você está fazendo aqui? Foi a única coisa estúpida que ele conseguiu formular. Você está diferente. Mariana, ao lado de Lívia, soltou uma risada de escárnio e cruzou os braços, pronta para defender a amiga, mas Lívia fez um gesto discreto para contê-la. As pessoas mudam quando saem da sombra, Arthur, respondeu Lívia, com uma tranquilidade que o desarmou mais do que qualquer grito. Estou de férias, vivendo a vida que recuperei. Ela deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dele apenas o suficiente para que o perfume dela, jasmim e maresia, o envolvesse. Arthur inspirou involuntariamente.
e o cheiro despertou memórias de algo que ele nunca teve, mas que agora desejava desesperadamente. Com licença, disse ela, polida como uma estranha. O pôr do sol não espera por ninguém, e nós temos uma reserva. Lívia contornou Arthur como se ele fosse apenas mais uma coluna de mármore do hotel. Ela e Mariana seguiram em direção ao terraço, deixando para trás um rastro de admiração de todos que cruzavam seu caminho. Arthur ficou parado no meio do saguão movimentado, o cartão-chave da suíte quase dobrando em sua mão apertada. O coração dele batia descompassado, um tambor tribal contra as costelas. Não era apenas surpresa, não era apenas choque, era um interesse voraz. Pela primeira vez em 30 anos, Arthur Albuquerque não estava no controle da situação. A esposa, que ele descartara como insossa, acabara de passar por ele brilhando mais do que o sol de Ibiza. E a única coisa que ele conseguia pensar, com uma urgência que beirava a dor, era: eu preciso vê-la de novo. Mal sabia ele que o verdadeiro teste, aquele que queimaria sua racionalidade e o faria perder a cabeça diante de toda a alta sociedade europeia, aconteceria na manhã seguinte, à beira da piscina. O dia seguinte amanheceu com o céu de um azul tão intenso que parecia pintado à mão. Mas para Arthur Albuquerque, o cenário paradisíaco de Ibiza parecia uma provocação pessoal. Ele estava sentado em uma espreguiçadeira de teca acolchoada, sob a sombra de um ombrelone branco, no Blue Marlin, o clube de praia mais exclusivo da ilha. Em sua mão, um copo de uísque intocado suava, o gelo derretendo lentamente, assim como sua paciência. A alguns metros de distância, perto da borda infinita da piscina que se fundia com o mar Mediterrâneo, estava Lívia. Se no dia anterior, vestida de linho, ela parecia uma miragem elegante, hoje de biquíni, ela era uma provação física e emocional. A peça, de um tom terracota sofisticado, era discreta, mas revelava o suficiente para que Arthur percebesse o erro monumental que cometera ao nunca ter olhado para a esposa com atenção. A pele dela brilhava com o óleo de bronzear, e cada vez que ela ria de algo que Mariana dizia, jogando a cabeça para trás, Arthur sentia um aperto no peito que beirava a dor física. Sr. Albuquerque? Um garçom se aproximou hesitante. Deseja renovar a bebida? Arthur nem piscou. Seus olhos estavam fixos em um grupo de homens, 2 franceses e um italiano, ele deduziu pelos gestos, que orbitavam Lívia como tubarões, sentindo o cheiro de sangue na água. Não, respondeu Arthur, ríspido. Desejo que aquele sujeito de camisa aberta tire a mão do ombro dela. O garçom, confuso, seguiu o olhar do cliente e pigarreou, afastando-se rapidamente da aura de tensão que emanava do CEO brasileiro. Arthur tentou racionalizar. Ele era um homem lógico, um homem de números. Por que isso está me incomodando tanto? Ele se perguntou. Nós assinamos os papéis, ela está livre, eu estou livre. Mas a lógica não funcionava quando ele via o sorriso que deveria ser dele. Aquele sorriso que ela tentara lhe dar na cozinha, com a moqueca esfriando, sendo oferecido a estranhos. O empresário italiano, um homem alto e confiante, inclinou-se para sussurrar algo no ouvido de Lívia. Ela corou e sorriu, tocando o próprio pescoço num gesto de timidez encantadora. O homem então segurou a mão dela, levando-a aos lábios num gesto antiquado de galanteio. Foi o estopim. A civilidade de Arthur, construída por anos de etiqueta corporativa e frieza emocional, ruiu como um castelo de areia, atingido por um maremoto. Ele se levantou abruptamente, derrubando a cadeira de teca com um estrondo que atraiu alguns olhares, mas ele não se importou. O som da música eletrônica, que antes era apenas um ruído de fundo irritante, agora parecia a trilha sonora de sua fúria. Ele atravessou o deck de madeira a passadas largas, sua respiração pesada. A cada passo, a imagem de Lívia sozinha naquela casa enorme, esperando por ele, se sobrepunha à imagem dela ali, cercada por aqueles abutres. A culpa e o desejo se fundiram em um sentimento perigoso, posse. Quando ele chegou ao grupo, o italiano ainda segurava a mão de Lívia. Belíssima, dizia o homem. Arthur não pediu licença. Ele invadiu o círculo, sua presença dominando o espaço com uma energia tempestuosa. Ele arrancou o blazer de linho claro que carregava no braço e, num movimento fluido e agressivo, interpôs-se entre Lívia e o admirador. A música parecia ter parado.
Ou talvez fosse apenas o mundo de Arthur que havia se estreitado até aquele ponto focal. Cubra-se agora, Lívia, ele rosnou, a voz tremendo com uma mistura volátil de raiva e desespero. Ou eu não respondo por mim. Ele jogou o blazer sobre os ombros dela, cobrindo a pele que o italiano ousara admirar. O gesto foi possessivo, quase primitivo. O italiano recuou, as mãos levantadas em rendição, murmurando algo sobre não querer problemas. Mariana, ao lado, abriu a boca em choque absoluto, mas Lívia não recuou. Ela olhou para o blazer sobre seus ombros, sentindo o cheiro dele. Sândalo e aquele perfume caro que impregnava os lençóis do quarto, onde ele nunca dormia. Então, lentamente, ela ergueu o olhar para encarar Arthur. Não havia medo nos olhos verdes dela. Havia decepção e uma força que ele desconhecia. Você perdeu o direito de me dar ordens no dia em que assinou o divórcio, Arthur, disse ela, a voz baixa, mas cortante como vidro. Ela deixou o blazer escorregar dos ombros, caindo no chão do deck. O gesto foi uma declaração de guerra. Arthur olhou para o blazer no chão, depois para ela. A vergonha de ter feito uma cena pública começou a se misturar com a adrenalina, mas ele não podia recuar. Não agora. Nós precisamos conversar, disse ele, a mandíbula travada. Em particular, agora. Não temos nada para conversar, retrucou Lívia, virando-se para sair. Arthur agiu por instinto. Ele segurou o braço dela. Não com força para machucar, mas com firmeza suficiente para impedir a fuga. O toque da pele dela contra a mão dele enviou uma corrente elétrica pelo braço dele, chocante e viciante. Por favor, ele acrescentou, a palavra saindo forçada, quase estranha em sua boca. Lívia, por favor. Lívia olhou para a mão dele em seu braço, depois para os olhos dele, onde a arrogância habitual parecia ter dado lugar a uma turbulência confusa. Ela suspirou, derrotada pela curiosidade ou talvez pelo resto de amor que ainda guardava. 5 minutos, concedeu ela. Mariana, me espere no bar. Arthur a guiou para longe da piscina, em direção a uma das cabanas privativas reservadas para VIPs, longe dos olhares curiosos e dos sussurros que já começavam a circular pelo clube. Assim que as cortinas de voal branco se fecharam, isolando-os do mundo, a tensão no pequeno espaço tornou-se sufocante. O que foi aquilo, Arthur? Perguntou Lívia, cruzando os braços sobre o peito defensiva. Você enlouqueceu. Arthur passava a mão pelo cabelo andando de um lado para o outro na cabana. Você estava se exibindo, acusou ele, sabendo mesmo enquanto falava que era uma acusação ridícula. Aquele homem estava tocando em você como se eu fosse uma mulher interessante, completou Lívia, irônica. É isso que te incomoda? Que outros homens vejam o que você se recusou a ver? Arthur parou e a encarou. Você ainda é minha esposa, disparou ele. Os papéis do divórcio ainda não foram homologados. O juiz ainda não assinou. Tecnicamente, você ainda carrega o sobrenome Albuquerque, e eu não vou permitir que o meu nome seja exposto dessa forma. Lívia soltou uma risada amarga, balançando a cabeça. Ah, claro. O nome? A reputação, a empresa. É sempre sobre isso, não é? Ela deu um passo em direção a ele, diminuindo a distância. Você não está com ciúmes, Arthur. Você está com o ego ferido. Você não suporta a ideia de que a caipira sem sal que você descartou possa ser desejada por alguém. Não é ego. Arthur explodiu, a voz ecoando na cabana. Ele se aproximou dela num ímpeto, encurtando a distância até que estivessem a centímetros um do outro. Ele podia ver as sardas douradas no nariz dela, podia sentir o calor que emanava do corpo dela. Você não entende, sussurrou ele, a raiva dando lugar a uma intensidade rouca. Eu passei 30 dias naquela casa ignorando você porque era fácil, porque eu achava que sabia quem você era. Mas ver você aqui, ver você rindo para ele... Arthur levantou a mão hesitante e tocou o rosto dela. Seus dedos traçaram a linha do maxilar de Lívia com uma reverência que ele jamais demonstrara antes. Eu não consigo tirar os olhos de você, Lívia, e isso está me deixando louco. O coração de Lívia falhou uma batida. Aquele toque, aquele olhar, era tudo o que ela sonhara durante as noites solitárias na fazenda e na mansão. O corpo dela reagiu instintivamente, inclinando-se levemente em direção ao calor dele. Arthur percebeu a hesitação dela. Ele baixou o rosto,
seus lábios pairando a milímetros dos dela. O cheiro de jasmim a inebriava. Ele ia beijá-la. E ela queria. Deus, como ela queria. Volta para casa, pediu ele num sussurro contra a boca dela. Esqueça o divórcio. Vamos tentar de novo. A frase dita naquele momento de vulnerabilidade deveria ter sido romântica, mas uma palavra acendeu o alerta na mente de Lívia. Tentar. Não amar. Não sentir. Arthur ainda estava tentando negociar. Ele estava reagindo à posse, à beleza física, à novidade. Ele queria a mulher de Ibiza, não a Lívia que fazia moqueca. Com um esforço descomunal, Lívia colocou as mãos no peito dele e o empurrou suavemente. Arthur piscou, confuso, como se tivesse acordado de um transe. Não, disse Lívia, a voz trêmula, mas decidida. Lívia. Ele tentou segurar a mão dela novamente, mas ela recuou. Você me quer agora porque eu estou embalada para presente, Arthur. Porque eu estou vestida como as mulheres do seu mundo. Porque outros homens me querem. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela não as deixou cair. Mas eu sou a mesma mulher que chorou na sua cozinha, e aquela mulher você não quis. Eu posso mudar, disse Arthur, e pela primeira vez parecia haver verdade na voz dele. Eu fui um idiota. Eu admito. Você foi cego, corrigiu ela. E eu não quero um marido que precise de ciúmes e de um biquíni para enxergar o meu valor. Lívia respirou fundo, endireitando a postura. Ela se sentia poderosa, mas também incrivelmente triste. Rejeitar o homem que amava era a coisa mais difícil que já tivera que fazer, mas sabia que se cedesse agora, seria apenas mais uma conquista dele. Um troféu recuperado. Eu quero ser amada, Arthur, não possuída. Eu quero alguém que admire minha alma, não apenas o meu corpo de ex-esposa repaginada. Ela caminhou até a saída da cabana. Antes de abrir a cortina, ela olhou para trás. Arthur estava parado no meio do espaço, parecendo pela primeira vez completamente perdido. O grande CEO sem respostas. Aproveite Ibiza, Arthur, disse ela suavemente. E por favor, não se aproxime mais de mim. O divórcio pode não estar assinado pelo juiz, mas no meu coração ele já foi decretado no dia em que você me mandou embora. Lívia saiu para o sol brilhante, deixando Arthur sozinho na penumbra da cabana. Ele levou a mão ao peito, onde o coração batia com uma dor surda e desconhecida. Ele olhou para a palma da mão, que ainda formigava com a lembrança da pele dela. Não era apenas ego. Ele sabia disso agora, com a certeza terrível de quem percebe o erro tarde demais. Ele não estava apenas com ciúmes da esposa. Ele estava apaixonado pela mulher que acabara de perder pela segunda vez. E dessa vez, não havia contrato ou avô que pudesse trazê-la de volta. Ele teria que lutar. Mas primeiro, ele teria que descobrir quem era a verdadeira Lívia, a que ele ignorara, porque aquela era a única que poderia perdoá-lo. E ele começaria descobrindo o segredo que sua mãe guardava, as 7 chaves no Brasil. O retorno de Arthur Albuquerque ao Brasil não teve a pompa usual. Não houve comitiva de boas-vindas, nem jantares com acionistas para celebrar o sucesso da fusão com o grupo espanhol em Ibiza. Houve apenas um silêncio denso, pesado, que parecia ter viajado com ele no jato particular e se instalado, como uma neblina tóxica, nos corredores da sede da Albuquerque Agrícola. Arthur caminhou pelo andar da presidência com uma determinação que fez sua secretária, Dona Lourdes, ajeitar os óculos nervosamente. Ele não era mais o homem que saíra dali uma semana antes. Aquele Arthur era frio e eficiente. Este Arthur parecia um vulcão prestes a entrar em erupção, contendo uma energia caótica sob o terno de corte impecável. Cancele minha agenda da manhã, Lourdes, ordenou ele, sem parar de andar. E traga a pasta física do Projeto Raízes, a original. Sim, senhor, mas... A senhora hesitou segurando uma pilha de envelopes coloridos. Sua mãe, Dona Elvira, está na sua sala. Ela insistiu em esperar. Arthur parou com a mão na maçaneta. Um músculo em seu maxilar trincou. Obrigado, Lourdes. Traga a pasta. Ao entrar em seu santuário corporativo, Arthur encontrou Elvira sentada confortavelmente no sofá de couro branco, folheando uma revista de alta sociedade. Finalmente! Exclamou ela, jogando a revista de lado e levantando-se para beijar o rosto do filho, que permaneceu rígido como uma coluna de mármore.
Você sumiu, Arthur. Voltou de Ibiza e se trancou naquele apartamento. Eu tenho novidades maravilhosas. Ela gesticulou para a mesa de centro, onde fotos de uma moça loira e sorridente estavam espalhadas. Esta é Vanessa Bittencourt, a menina de quem te falei. Formada em design em Milão, pai dono de metade do Mato Grosso e o mais importante, ela tem classe, Arthur. Ela sabe se portar em um jantar beneficente sem parecer que acabou de sair do curral. Arthur olhou para as fotos com um desdém que beirava a náusea. A imagem de Lívia em Ibiza, não a mulher de biquíni que despertara seu ciúme, mas a mulher de olhos feridos que rejeitara seu beijo na cabana, ainda queimava em sua retina. Recolha essas fotos, mãe, disse ele, caminhando até sua mesa. Eu não estou interessado em Vanessa, nem em qualquer outra marionete que você queira colocar na minha cama. Não seja grosseiro, retrucou Elvira, ofendida. Estou tentando salvar o nome da família depois daquele lapso de 30 dias com a caipira. Graças a Deus, ninguém da sociedade soube daquele casamento ridículo. Nesse momento, Dona Lourdes entrou na sala, carregando uma pasta de arquivo antiga, de papelão pardo, que destoava completamente da tecnologia de ponta do escritório. Aqui está, Sr. Arthur. O arquivo original do Projeto Raízes, como o senhor pediu. Ela colocou a pasta sobre a mesa e saiu rapidamente, sentindo a tensão no ar. Arthur acariciou a capa da pasta. O Projeto Raízes havia salvado a empresa da estagnação. Era uma ideia brilhante de rotação de culturas e irrigação sustentável, que aumentara a produtividade em 40% sem agredir o solo. Ele sempre assumira que fora enviado por uma consultoria externa, contratada pelo Dr. Alfredo antes de morrer. Ele abriu a pasta. Não havia relatórios digitados. Havia folhas de caderno pautado arrancadas com cuidado. Havia desenhos feitos à mão livre, com uma precisão técnica impressionante, mostrando o sistema de raízes do girassol. E havia a letra. Uma caligrafia cursiva, elegante e ligeiramente inclinada para a direita, a mesma letra que ele vira dias atrás na assinatura do divórcio. A mesma letra que, ele percebeu com um soco no estômago, estava nos bilhetes deixados ao lado da garrafa térmica de café que ele ignorava todas as manhãs na mansão. Arthur folheou as páginas com as mãos trêmulas. No final do caderno, havia uma dedicatória discreta escrita a lápis quase apagada pelo tempo. Para Arthur, porque eu acredito que você pode fazer florescer até o solo mais árido. Com amor, L. O ar saiu dos pulmões de Arthur. Ele caiu sentado em sua cadeira giratória, a revelação caindo sobre ele como uma bigorna. Não fora uma consultoria cara. Não fora um legado técnico do avô. Fora ela. A mulher que ele chamara de incompetente em seus pensamentos. A mulher que sua mãe chamava de burra e provinciana. Lívia, com sua formação em agronomia, que ele nunca se dera ao trabalho de perguntar, havia salvado o império dele em silêncio, enquanto era humilhada dentro da própria casa. O que é esse lixo, velho? Perguntou Elvira, aproximando-se da mesa e torcendo o nariz para o caderno desgastado. Arthur ergueu os olhos. Pela primeira vez na vida, ele viu sua mãe não como a matriarca respeitável, mas como uma mulher pequena, mesquinha e cruel. Esse lixo, mãe, é o motivo pelo qual ainda temos esta empresa. É o Projeto Raízes. Elvira empalideceu ligeiramente, mas recuperou a postura. Ah, sim, o projeto. Bom, que sorte a nossa. Mas o que isso tem a ver com... Foi Lívia quem escreveu. Interrompeu Arthur, a voz baixa e perigosa. Foi ela quem criou tudo isso. De graça. Por amor. Enquanto eu a tratava como um móvel velho. Elvira soltou uma risada nervosa. Não seja ridículo, Arthur. Aquela menina mal sabia usar os talheres de peixe. Como ela poderia entender de agronegócio complexo? Ela deve ter copiado de algum lugar. É uma interesseira, eu sempre disse. Ela só queria o seu dinheiro e... Onde estão as cartas? O grito de Arthur explodiu na sala, fazendo os vidros das janelas vibrarem. Elvira recuou 2 passos, levando a mão ao peito. Que cartas? Eu não sei do que você está falando. Arthur levantou-se, contornando a mesa como um predador encurralado. Não minta para mim, rugiu ele. Em Ibiza, Lívia disse que tentou. Ela disse que eu nunca a ouvi, mas ela tentou falar comigo, não tentou? No início. Havia presentes, havia cartas, coisas que nunca chegaram às minhas mãos. Onde elas estão, Elvira?
A máscara de Elvira caiu. Seus olhos se estreitaram, revelando a manipulação que sempre fora sua ferramenta favorita. Eu protegi você, gritou ela, perdendo a compostura. Sim, ela escreveu cartinhas patéticas, poemas, desenhos, bobagens sentimentais que só iriam distrair você do seu objetivo. Você precisava ser forte, Arthur. Precisava ser um líder, não um marido apaixonado por uma plantadora de girassóis. Você não tinha esse direito, disse Arthur, a voz trêmula de raiva. Você interceptou a minha vida. Você roubou a minha chance de conhecê-la. Eu fiz um favor, insistiu Elvira. Ela não é para o nosso bico, meu filho. Ela é gente da terra. Nós somos elite. Arthur caminhou até a porta da sala e a abriu com violência. Saia, disse ele sem olhar para ela. O quê? Saia da minha sala. Saia da minha empresa. E quando eu chegar em casa hoje à noite, quero que você tenha saído da mansão. Elvira ficou boquiaberta, o rosto vermelho de indignação. Você está me expulsando? Eu sou sua mãe. Eu construí a imagem desta família. Você destruiu a única coisa real que essa família teve em anos, respondeu Arthur, frio como o gelo. Eu vou cortar seus cartões de crédito e sua mesada. Você vai viver com a aposentadoria que o papai deixou. Talvez quando você aprender o valor do respeito e da humildade, nós possamos conversar de novo. Até lá você é uma estranha para mim. Você vai se arrepender disso, Arthur. Elvira pegou sua bolsa, tremendo de fúria. Você vai correr atrás daquela caipira e ela vai rir da sua cara. Ela já foi embora, Arthur. Voltou para o buraco de onde saiu. E sabe o que mais? Ela está grávida de esperança de nunca mais te ver. Elvira saiu batendo os pés, deixando um silêncio atordoante para trás. Arthur ficou sozinho. Ele olhou para o caderno sobre a mesa. Passou os dedos sobre a assinatura de Lívia. A dor do arrependimento era física. Ele sentia como se tivesse engolido vidro moído. Ele tinha sido cego, arrogante e estúpido. Ele tivera um diamante nas mãos e o jogara na lama porque a embalagem não era brilhante o suficiente para seus padrões fúteis. Ele pegou o telefone. Lourdes. Sua voz estava rouca. Prepare o helicóptero e descubra onde fica a fazenda da família Silva. O senhor vai viajar a negócios? Perguntou a secretária. Não, respondeu Arthur, fechando o caderno e segurando-o contra o peito como se fosse um tesouro sagrado. Vou tentar desfazer o maior erro da minha vida. Vou buscar a minha esposa. Ele sabia que não seria fácil. Lívia não era mais a menina ingênua que aceitava migalhas. Ela era a mulher de Ibiza que exigia respeito. Ele teria que rastejar, teria que implorar. Mas enquanto olhava para a vista panorâmica de São Paulo, Arthur Albuquerque sabia de uma coisa. Ele trocaria cada um daqueles arranha-céus por um único sorriso verdadeiro da mulher que amava. O problema era, será que ele chegaria a tempo? Ou o coração de Lívia já estava trancado para sempre atrás das cercas daquela fazenda? A estrada de terra vermelha que levava à fazenda Girassol não era lugar para um sedã de luxo, mas Arthur Albuquerque não se importava com os amortecedores do carro alugado. Ele dirigia com as janelas abertas, deixando a poeira entrar e sujar o estofado impecável, sentindo pela primeira vez em anos o cheiro real da vida. Terra úmida, mato verde e flores. Ele não viera de helicóptero. Queria sentir o caminho. Queria que a jornada fosse um esforço, uma peregrinação. Ao chegar à porteira principal, ele desceu para abri-la manualmente. O metal estava quente sob o sol do meio-dia. Ao longe, ele viu um mar de amarelo vibrante. Os girassóis de Lívia. O projeto Raízes vivo, respirando, balançando ao vento como um exército de esperança. Arthur estacionou perto da casa sede, uma construção colonial simples, de paredes caiadas e varanda larga. Não havia ninguém na varanda. Ele caminhou em direção à plantação, guiado pelo instinto. E então ele a viu. Lívia não estava vestida com os linhos caros de Ibiza, nem com os cardigãs largos da mansão. Ela usava jeans gastos, botas de borracha e uma camisa de flanela xadrez com as mangas dobradas. Seu cabelo estava preso num rabo de cavalo frouxo, e havia uma mancha de terra em sua bochecha. Ela estava ajoelhada, examinando o sistema de gotejamento de uma das fileiras. Arthur parou. O coração dele, que batera descompassado em Ibiza diante da mulher fatal de biquíni, agora parecia se expandir no peito. Aquela imagem,
Lívia trabalhando, cuidando, criando vida, era a coisa mais bonita que ele já vira. A irrigação está funcionando perfeitamente, disse ele, a voz rouca pela emoção. O projeto é genial enquanto a Lívia. Lívia congelou. Ela se levantou lentamente, limpando as mãos na calça, e se virou. Quando seus olhos encontraram os dele, não houve o choque de Ibiza. Houve um reconhecimento cauteloso. Arthur, disse ela, o que você está fazendo aqui? Veio trazer os papéis finais do divórcio pessoalmente? Arthur deu um passo à frente, ignorando a postura defensiva dela. Ele tirou do bolso interno do paletó, que ele já havia desabotoado e afrouxado a gravata, o caderno velho de capa parda. Os olhos de Lívia se arregalaram. Onde você achou isso? Na sala da presidência, onde ele sempre deveria ter estado, respondeu Arthur. Eu li, Lívia, li cada página, li os cálculos de irrigação, li as previsões de colheita e li as dedicatórias. Lívia desviou o olhar, o rosto corando violentamente. Aquilo foi estupidez minha. Coisa de uma garota boba que achava que podia salvar o mundo e o marido ao mesmo tempo. Não, Arthur cortou, aproximando-se até ficar a 1 metro dela. Foi a prova de que a única pessoa estúpida naquela casa era eu. Ele segurou o caderno como se fosse uma oferenda. Minha mãe interceptou suas cartas, seus presentes. Eu nunca soube, Lívia. Eu juro pela memória do meu avô, eu nunca soube que você tentou chegar até mim. Lívia olhou para ele, procurando a mentira, mas encontrou apenas uma vulnerabilidade crua nos olhos avelã que ela sempre amara. E isso muda o quê, Arthur? Perguntou ela, a voz embargada. Você me desprezou. Você me fez sentir pequena. Cartas não apagam 30 dias de silêncio. Eu sei, disse Arthur, e eu passarei o resto da minha vida tentando compensar cada um daqueles dias. Então, o grande CEO, o homem que jamais se curvava diante de ninguém, fez o impensável. Arthur Albuquerque dobrou os joelhos. Ali mesmo, na terra vermelha, sujando sua calça de alfaiataria italiana, ele se ajoelhou aos pés de sua esposa. Lívia levou as mãos à boca, um suspiro escapando de seus lábios. Arthur, levante-se. O que você está fazendo? Estou onde eu deveria estar desde o começo, disse ele olhando para cima, para o rosto dela iluminado pelo sol. Aos seus pés, admirando a mulher extraordinária que você é. Ele tirou do bolso a aliança de ouro, a mesma que ela deixara na mesa do escritório. Eu não quero te possuir, Lívia. Eu não quero te esconder. Eu quero ser o homem que merece as cartas que você escreveu. Eu quero aprender a plantar girassóis e a fazer moqueca. Eu quero ser seu parceiro, não seu dono. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Lívia, traçando um caminho limpo através da mancha de terra. Você promete? Sussurrou ela. Promete que nunca mais vai me deixar invisível? Eu prometo que você será a única coisa que eu verei, todos os dias, até o fim da minha vida, jurou Arthur. Lívia Albuquerque, você aceita se casar comigo? De verdade dessa vez? Por amor e não por contrato? O vento soprou sobre a plantação, fazendo as flores dançarem. Lívia olhou para o homem ajoelhado, despiu-se de suas últimas defesas e sorriu. Um sorriso que chegou aos olhos. Sim, disse ela, eu aceito. Arthur levantou-se e colocou o anel no dedo dela. Dessa vez, suas mãos não tremiam de raiva, mas de reverência. Ele a puxou para si e a beijou. Não foi um beijo de cinema, nem um beijo de posse. Foi um beijo de chegada. Um beijo que tinha gosto de promessa cumprida e de terra fértil. O segundo casamento aconteceu 1 mês depois, no jardim da fazenda, sob o pôr do sol. Não houve imprensa, nem socialites de nariz empinado. Mariana foi a madrinha, chorando copiosamente e estragando a maquiagem, enquanto o Dr. Pontes, surpreendentemente emocionado, serviu como testemunha. Lívia usava um vestido simples, fluido, com uma coroa de girassóis pequenos no cabelo solto. Arthur, sem terno, usava apenas uma camisa branca de linho e calças claras, parecendo 10 anos mais jovem e infinitamente mais feliz. Dona Elvira não estava presente. Arthur cumprira sua palavra. Ela só faria parte da vida deles quando aprendesse o significado de respeito. O silêncio dela era o melhor presente de casamento que poderiam ter. A festa foi um churrasco no quintal, com música sertaneja de raiz e risadas altas. Arthur, desajeitado,
tentou dançar um forró com Lívia pisando nos pés dela e rindo de si mesmo, algo que o antigo CEO jamais permitiria. Quando a noite caiu, eles se retiraram para a casa principal. O quarto era simples, com as janelas abertas para o cheiro do campo e a luz da lua prateando os lençóis brancos. Arthur fechou a porta e olhou para sua esposa. Ele se aproximou devagar, tocando o rosto dela com uma ternura que parecia sagrada. "Você é linda", sussurrou ele, "por dentro e por fora. E você é meu", respondeu Lívia, passando os braços ao redor do pescoço dele. A noite de núpcias não teve a pressa da paixão desenfreada, mas a profundidade de um reencontro de almas. Livres de defesas, eles se entregaram ao amor que fora plantado na dor e florescera no perdão. Cada toque era uma oração silenciosa, cada suspiro um agradecimento. No aconchego daquela cama simples, longe do luxo frio da capital, Arthur e Lívia descobriram que o verdadeiro prazer não estava na conquista, mas na entrega absoluta e confiante um ao outro. 1 ano depois. O escritório da Albuquerque Agrícola, em São Paulo, estava diferente. Havia vasos de girassóis na recepção e as janelas estavam sempre abertas. Arthur encerrou a videoconferência com os investidores japoneses às 4 da tarde em ponto. "Senhor Arthur", chamou a nova assistente. "O senhor tem uma reunião com o conselho às 5. "Cancele", disse Arthur pegando seu paletó. "Minha prioridade hoje é inadiável." Ele saiu do prédio, dirigindo ele mesmo o carro em direção à maternidade. No quarto do hospital, a cena que o esperava valia mais do que qualquer fusão bilionária. Lívia estava sentada na cama, radiante apesar do cansaço, segurando um pequeno pacote enrolado em mantas amarelas. Ao lado dela, Mariana tirava fotos sem parar. Arthur entrou e o mundo parou novamente, exatamente como acontecera no saguão do hotel em Ibiza. Mas agora, o silêncio era de plenitude. Ele se aproximou da cama e beijou a testa suada de Lívia. "Sabe como ele é?", perguntou Arthur olhando para o filho. "Ele tem o seu nariz", sorriu Lívia. "E a teimosia do bisavô." Arthur tocou a mãozinha minúscula do bebê. "Bem-vindo, Alfredo", sussurrou ele, honrando o homem que, com suas linhas tortas, escrevera o início daquela história. Lívia encostou a cabeça no ombro do marido, sentindo a paz inundar o quarto. Eles tinham passado pelo inverno da indiferença, pelo verão escaldante do ciúme em Ibiza e finalmente chegado à primavera de uma vida inteira juntos. Arthur olhou para sua família, sua esposa amada, seu filho recém-nascido, e sorriu. O contrato vitalício mais importante de sua vida tinha acabado de ser renovado, e as cláusulas eram simples: amor, respeito e girassóis eternos. E assim termina a jornada de Lívia e Arthur, provando que o amor mais bonito é aquele que floresce na verdade. E aí, gostou desse final? Se essa trama de superação te prendeu e você não quer perder as próximas emoções, não se esqueça, inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer e a espalhar mais finais felizes. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.